Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui do nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, falaremos de um tema de biologia do setor A, continuando a parte de genética, né? Então hoje dando ênfase em epistasia, herança quantitativa e linkage, tá bom? Já trabalhamos a parte teórica na aula passada. Se você não viu, corre para conferir, depois volta para cá para assistir essa aula de exercícios que está, ó, imperdível, tá bom? Imperdível, você não pode perder. Lembrando que este assunto está nas aulas 15 a 18 da sua apostila de número 10 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? Lembrando que essa aula será apenas de exercícios, fechou? Numa boa? Qualquer dúvida, se liga nessa dica. Bom, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já vem para cá, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E se você tiver qualquer dúvida na aula de hoje, mas também aproveita para seguir nosso Insta, @estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Lembrando que quarta temos a dica do dia, tá bom? Então vai lá, segue que ó, vai te ajudar pra caramba a você estudar de maneira fácil, fechou? Tranquilo? Então bora soltar a venda do canal e a gente já começa os exercícios, fechou? Então bora lá, meu povo! Aí, meu povo, tô de volta, bora lá. Então, ó, vamos começar com exercícios, tá bom? Lembrando que são 3 de herança quantitativa, que serão os 3 primeiros, 3 do meio, epistasia, e os 4 últimos, linkage, tá bom? Todos são super importantes, então, ó, olhos abertos e vem comigo. Vamos lá. FMJ 2021. Atenção. Em determinada espécie vegetal, existe uma variedade de planta que produz frutos... que produz frutos com 120 gramas e existe outra variedade de planta que produz frutos com 240 gramas. Ok. Quando essas variedades são cruzadas entre si, as plantas resultantes produzem frutos com 180 gramas e estas, quando cruzadas entre si, geram plantas que podem ser separadas em classes fenotípicas distintas, como ilustra o gráfico. Tá bom. Antes da gente continuar. Primeiro, eu tenho uma parental mínima, eu tenho uma parental máxima, eu tenho uma intermediária, que no caso é o duplo heterozigoto, e tenho esta F2. Olha que beleza, então vamos pensar o seguinte, este é o mínimo, este é o máximo, esta é a heterozigoto, ou seja, uma parental com caráteres contrastantes, ou seja, uma parental pura, cruzou entre si, deu 100% heterozigoto, o heterozigoto cruzou entre si e chegou numa herança quantitativa, que é o nome da herança, que é o que ele pergunta na letra A. Qual tipo de herança genética exemplifica o resultado apresentado? Herança quantitativa. E o que caracteriza esse tipo de herança? 3 pares de genes aditivos envolvidos na expressão fenotípica. Ou 6 alelos. Por qual motivo, Henrique? 6 alelos, 3 pares e tudo mais. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes fenotípicas. Como eu sei que fenótipos é o número de alelos mais 1, eu tenho 6 alelos, portanto 3 pares de genes. Fechou? Numa boa, letra A, beleza, né? Letra A, só alegria. Letra B, vamos lá. Determine o genótipo da planta que produz frutos de 180 gramas. Bom, é o heterozigoto. Logo, posso falar azão azinho, bezão bezinho, por exemplo. Gerada do cruzamento entre duas plantas com fenótipos extremos, ou seja, fenótipos opostos, contrastantes. Se houver um cruzamento entre uma planta que produz frutos de 140 gramas com uma planta que produz frutos de 220, qual a proporção de plantas geradas cujos frutos terão 180 gramas? Bom, essa questão para mim é uma questão super legal e também um pouco complicada e demorada de resolver, mas vamos comigo. Bom, o que eu já determinei aqui? Que esta planta de 180 gramas é totalmente heterozigota. Tá aqui, ó. Azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho, porque são 6 alelos, 3 pares de genes. Fechou? Ok. Beleza. Agora eu preciso ver o quê? O que a gente consegue falar? Ó, avaliando o gráfico, se pode afirmar que para uma fruta ter 140 gramas, ela precisa ter um alelo dominante. Uma fruta de 220 gramas, 5 alelos dominantes. Por quê? Ó,
Daqui para cá eu não tenho nenhum, ó, aqui eu não tenho nenhum alelo, tá bom? 120 é o mínimo, não tenho nenhum alelo dominante. Aqui eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Então, ó, 140 tem que ter um alelo dominante e 220 tem que ter 5 alelos dominantes. Tá aqui, ó. Tá aqui numa boa. Fechou? Tranquilidade? Ok. Ok. Tá bom? Porém, o que a gente tem que pensar numa coisa? Eu peguei como exemplo, né, no caso assim, o gabarito está com um exemplo de uma fruta de 140 gramas com este genótipo aqui, assim como de 220 gramas com este genótipo aqui. Porém, pode ser um outro genótipo, tá bom? O que importa para a gente não é o genótipo, mas sim o fenótipo. Isso que é importante, tá bom? E aí nós vamos acabar cruzando e vamos ver o seguinte, que nós temos esta proporção aqui, ó, essa proporção. Ou seja, nós teremos dois frutos com massa de 180 gramas, que é o que ele pediu, tá bom? Como que eu faço este cruzamento, digamos assim? Ó, eu tenho esta parental aqui, ó. Eu vou fazer aqui com você para você se atentar no negócio, ó. Azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezão. Se você tem dificuldade, se liga aqui que a dica é importante, tá bom? Neste caso aqui, ó, eu tenho duas possibilidades de gametas. Azão, Bzinho, Czinho eu tenho que ter, certo? Porque eu tenho duplo Bzinho, duplo Czinho, tenho que ter nos meus gametas. Ou seja, uma possibilidade, Azão, Bzinho, Czinho ou Azinho, Bzinho, Czinho. Fechou. Agora na outra parental, o que eu tenho que ter? Bzão, Czão com certeza. Ou seja, Azão, Bzão, Czão e no outro, Azinho, Bzão, Czão. E aí eu coloco no quadro de Punnett e acabo fazendo o cruzamento e analisando tudo bonitinho. Fechou? Numa boa? Acredito que sim. Acredito que sim. Tranquilidade? Acho que deu, né? Acho que deu. Qualquer dúvida, me mande pelo Insta. Fechou? Então bora pro 2. Simbora. 2 da Federal de Uberlândia 2017. Esse também é importante, tá? Numa determinada espécie de milho, a altura varia de 150 a 300 centímetros. Já passou mínimo e máximo. Ok. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300, obteve-se uma geração que, autofecundada, originou 7 fenótipos, portanto são 6 alelos, 3 pares de genes. Isso é importante ficar. Você leu quantos fenótipos são? Já tira 7 fenótipos, 6 alelos e 3 pares. Ok. Letra A. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? 6 alelos, 3 genes. 3 pares de genes, tá bom? 6 genes e, enfim, tá tudo aqui bonitinho, tá bom? E letra B, quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? É só fazer máximo, mínimo sobre o número de alelos. 300 menos 150 sobre 6, que são o número de alelos, vai dar 25 centímetros, tá bom? E aí ele pergunta qual a altura dos descendentes da geração F1. E aí você vai ter que, a dos descendentes da geração F1, que é o heterozigota, simples, aí você vai, é que aqui não tem a resposta, né? Mas basicamente para ser F1 tem que ser este cara aqui, assim, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Se eu tenho 3, ó, eu tenho 3 genes dominantes, logo aqui eu tenho mais de 25, ou seja, 175, 195, se eu não estou errando, não, 190, 205 gramas, eu acredito que é isso. Eu acredito que é isso, 150 mais 25, mais 25, mais 25, 225 na verdade, 225, tá bom? Fechou? Ok. Letra C de casa, a geração F2 em 384 Opa, 384 plantas. Quantas dessas possuem uma altura de 250 centímetros? Bom, para ter 250 centímetros eu vou adicionando, eu vou colocando genes aditivos ali, vou colocando dominante. E aí eu percebo que tem que ter 4 genes aditivos, olha que beleza. Se são 4 genes aditivos, eu vou ter que pensar numa frequência de 15 em 64. Como que eu faço isso? Monta o triângulo de Pascal bonitinho, tá bom? Monta o triângulo de Pascal. E aí você vai fazer 15 de 60 sobre 64 de 384, que é o total. Portanto, 90 indivíduos. Olha que beleza. Fácil. Tranquilo, meu povo, ó, exercício também super importante de herança quantitativa, tá bom? Então, ó, fica atento, porque esses que eu tô pegando são os mais clássicos de cair, tá bom? Então, ó, pisca-alerta ligado, fechou? Então, bora pro 3. 3 da Federal de Juiz de Fora 2019. Vamos lá. Algumas características fenotípicas apresentam padrões de herança complexos que dependem da interação entre diferentes genes.
Letra A, o que significa dizer que um gene é pleiotrópico, ou seja, que ocorreu uma pleiotropia? Basicamente, que é quando um gene condiciona ou influencia mais de uma característica no fenótipo. Tá bom? Então, um gene influencia 2, 3, 4 características. Fechou? Numa boa. Tá bom, atenção. A figura abaixo apresenta uma curva de distribuição da altura de plantas de girassol em um cultivo. Cite e caracterize qual é o tipo de herança quantitativa que está relacionado a esse padrão de distribuição fenotípica. Bom, é herança quantitativa porque as maiores frequências são observadas nos fenótipos intermediários, enquanto que as menores frequências são dos dois fenótipos extremos. Fechou? Coisa bem simples, bem simples. Agora a letra C é importante porque envolve epistasia. Vamos lá. Letra C. Sabe-se que a coloração da pelagem em camundongos apresenta o padrão de herança do tipo epistasia recessiva, 9:3:4, lembre-se disso. Os animais com o genótipo tal apresentam coloração agute. Azinho, Czão alguma coisa são pretos, enquanto aqueles com genótipo azão alguma coisa, Czinho, ou duplo recessivo são albinos. Portanto, a gente já percebe que Czinho é epistático recessivo, tá bom? Pois o alelo recessivo em homeozigose inibe a formação normal do pigmento. Tá bom. Qual a proporção fenotípica esperada na prole de um cruzamento duplo heterozigoto? Bom, duplo heterozigoto dá a proporção da segunda lei de Mendel, porém com alteração, que é 9:3:4. Lembrando, 9 agute, 3 preto e 4 albino. Você pode montar a tabela da segunda lei, fazer tudo bonitinho, arrumar tal, tranquilo. Mas se você já lembrar do 9:3:4, certíssimo, ótimo, melhor ainda que você ganha tempo na tua prova ou no teu vestibular. Sucesso, meu povo! Então bora pro 4. 4 da FUVEST. Agora já envolve só epistasia, tá bom? Herança quantitativa já foi. Qualquer dúvida você me mande lá pelo Insta, tá bom? FUVEST 2019. Atenção, hein? Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente. Tá bom. Tá contando um monte de coisa ali. Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois losses determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos. Tá bom. Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flor rosa? Ó que beleza, flor rosa. Bom, tem que ter azão alguma coisa, porque só não pode ter o B, certo? Por quê? O que ele fala? Que só os alelos dominantes conseguem determinar enzimas que são capazes de determinar a produção de pigmentos. Logo, se eu quero flor rosa e para ter a flor rosa eu preciso do locus A, da enzima 1, que é devido à presença do azão, eu vou ter azão alguma coisa Bzinho, sendo ele azão, Bzinho, Bzinho, ou azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Fechou. Letra B. Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperada entre os descendentes do cruzamento de plantas com genótipos azão, azinho, Bzinho, Bzão, Bzinho, ou vezes azinho, azinho, Bzinho, Bzinho? Bom, vou pensar o seguinte, faço todo o cruzamento e chego a que é 25% duplo heterozigoto, 25% dominante para azão e recessivo para Bzinho, 25% dominante para Bzão, porém recessivo para azinho, e 25% duplo recessivo. E aí, proporção fenotípica, basta pensar o seguinte, eu tenho 50% branca, que no caso deixa eu pensar isso daqui, 50% branca desses dois aqui, ó, e aí eu vou ter 25% roxo, que é devido a estes dois aqui, ó, e 25% rosa devido ao azão. Ó que beleza, fácil, tranquilo, meu povo, tem que prestar atenção, hein? Tem que prestar atenção. Então, ó, estes dois aqui, branco, beleza. Este cara aqui, rosa, e este cara aqui, roxo. Numa boa, tranquilo, né? Letra C. Qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento de indivíduos heterozigotos para os dois losses? Basicamente, 9:3:4, porque é uma epistasia recessiva, ou seja, 9:3:4. Olha que beleza. Fácil, meu povo? Numa boa? Tranquilidade? Espero que sim. Partiu 5, vamos embora. 5 da UFSC 2019. Essa questão é importantíssima. Vamos lá. O esquema abaixo representa vias metabólicas dos aminoácidos fenilalanina e tirosina. E sabe-se que, atenção para esta parte aqui, vou até dar um zoom
Tá bom? Vou até dar um zoom e vou puxar para cá, ó. Opa, tava apertando o botão errado aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. Os alelos Azinho, Bzinho e Dzinho não possuem a informação genética necessária para a produção das enzimas Azão, Bzão e Dzão, respectivamente. Tá bom. Indivíduos com o genótipo Dzinho possuem uma doença conhecida como fenilcetonúria, responsável por diversas complicações devido ao nível de acúmulo da fenilcetona, que danifica tecidos moles, especialmente do cérebro. Enfim, tá contando um monte de coisa aqui. Tá. Atenção para as perguntas. Um geneticista afirmou, após a análise de testes genéticos específicos, que determinado casal de albinos só poderia ter filhos com capacidade de produzir melanina, filhos não albinos, ou seja, os filhos têm o Bzão. Qual o genótipo do casal? Se eles são albinos, significa que eles não podem ter, que os dois, né? Vou analisar, por exemplo, o pai. O pai não pode ter em si próprio Azão e Bzão juntos. Por quê? Se eles são albinos, logicamente eles têm que ter um duplo recessivo, seja ele Azinho, seja ele Bzinho. Portanto, o genótipo do casal é Azinho, Azinho, Bzão, Bzão e Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Por conta deste duplo Azinho e deste duplo Bzinho, eles são albinos. Fechou? Deu para entender? Espero que sim. Letra B de bola. Sabe-se um casal não possui a doença PKU, assim como nenhum de seus respectivos pais. Beleza, ou seja, eles são dominantes. Contudo, ambos apresentam um irmão com a doença, ou seja, os avós da criança que está para nascer são heterozigotos. Fechou. Qual a probabilidade de esse casal gerar uma criança com o genótipo da doença fenilcetonúria? Eles querem a probabilidade de gerar um casal que seja Dzinho. Tá bom. Na letra C ele pede para construir o heredograma. Já vou fazer as letras B e C juntos, tá? Estes são os pais, os avós estão aqui. Tá bom. Como eu sei que eles são normais e eu quero que a criança deles seja Dzinho, eu já tenho uma probabilidade de multiplicar por 1/4 por ser Dzinho. Porém, eu quero que os pais sejam heterozigotos. Isso é importante. Eu repeti porque é importante. Porque se eu pegar os avós, que ambos são Dzão, Dzinho, eu chego na proporção da primeira lei de Mendel, 1:2:1. Porém, como eu já sei que eles não são afetados pela doença, eu fico apenas com 1 para as Dzão, ó, 1 Dzão, e 2 Dzinho. Só que como eu quero que eles sejam este daqui, é 2/3, 2 em 3, porque eu tenho 3 possibilidades, só que eu quero 2 dela, 2 em 3 para o pai, 2 em 3 para a mãe, vezes 1/4, eu chego em 4 em 36, ou 1/9, que é a probabilidade do casal gerar uma criança com fenilcetonúria. E aí, beleza? Tranquilo? Questão também super, mega, hiper importantíssima, tá bom? Uma questão mais difícil, tá bom? Mas também é tranquilo de resolver, não é verdade? Partiu 6, meu povo? Vambora! 6 da FAMERP 2019. Vamos lá, ó. A cor da pelagem em camundongos é determinada por 2 genes. A pelagem preta é determinada pelo alelo emão e a pelagem marrom é determinada pelo alelo eminho. E o alelo Bzão permite o depósito de pigmento ou preto, de marrom ou preto, e o Bzinho não permite a deposição de pigmentos, ou seja, epistático. Letra A. Quais são os possíveis fenótipos dos descendentes gerados do cruzamento entre uma fêmea tal e um macho tal? Vou cruzar, certo? Então aqui eu tenho, ó, os genótipos, tudo bonitinho, com fenótipo tal. Os pais são esses, e aí eu chego numa proporção de 50% preto e 50% branco, e aí acabou a letra A. Fechou? Letra B. Em um cruzamento teste, uma fêmea branca foi cruzada com um macho preto, gerando descendentes de pelagem preta, branca e marrom, sendo que cada um deles apresentava apenas uma cor. Quais os genótipos dessa fêmea e desse macho? E qual a probabilidade de nascer um filhote marrom na descendência gerada desse cruzamento teste? Bom, eu tenho, na verdade, esta parental aqui, ó. Por qual motivo? Se gerou marrom, os dois têm que ter eminho. Fechou? Eminho. Como eu sei que é uma fêmea branca e é um macho preto é este daqui. Fêmea branca só pode ser este daqui. Fechou? Tranquilo. E aí eu vou fazer todo o cruzamento ali bonitinho. Tem os genótipos e os fenótipos. Desculpa, os genótipos do pai e da mãe. E a probabilidade de nascer um filhote marrom é 1 em 4 ou 25%. Fechou?
Questão de boas, né? Questão de boa. Então essas aqui de epistasia são clássicas de cair na tua prova ou no teu vestibular. Fechou? Tranquilidade? Então bora pro 7, meu povo. 7 da FAMERP 2021. Questão, ó, que tem bastante coisa pra gente escrever. Então vamos lá, ó. As figuras ilustram células pertencentes a 3 indivíduos, uma criança e de seus genitores. Em cada célula está representado um par de cromossomos sexuais com os pares de alelos e seus respectivos locos. A distância entre os locos é de 26 UR. Ok. Letra A. O alelo dominante do genótipo da criança foi herdado de qual dos seus genitores? E qual fenômeno permitiu que a composição genotípica da criança fosse diferente das dos genitores? Primeiro, vamos para a letra A. Ela herdou o cromossomo X da mãe e o alelo dominante irmão consequentemente. Por qual motivo? Pela permutação que teve aqui, ó. Trocou estas partes e aí vem o Azinho com o emão para cá, ó, e deu este cara aqui. Beleza, então ela herdou o cromossomo X da mãe. Fechou, tranquilo, letra A, ok. E o fenômeno é a permutação crossing over, tá bom? Letra B, atenção, vem comigo. Com relação aos genes representados, qual é a porcentagem esperada de ovócitos portadores apenas de alelos recessivos gerados pela mulher? E explique por que a localização dos genes representados na célula da mulher não está relacionada à segunda lei de Mendel. Bom, vamos entender este gabarito, ó, que tem um monte de coisa, mas eu gostei que é importante, tá bom? Então, ó, vem comigo e tá acabando, meu povo. Vamos lá, ó. Os genes da mãe estão em linkage, ou seja, o que já invalida a segunda lei de Mendel. Fechou, ok. Vamos refletir sobre a questão. O que a gente pode afirmar? Está ligado em linkage, distância é 26 UR, portanto a frequência de permutação 26%. Beleza. A mãe tem genótipo azão, azinho, emão, eminho. Ok. Os alelos estão dispostos de modo cis, ou seja, dominantes em um único par, tá bom? Em uma única peça, dos gametas formados. 74% seguem a parental, sendo 37% azão, emão, 37% azinho, eminho, 26% serão recombinantes, sendo 13% azão, eminho e 13% azinho, emão. Beleza. A gente pode falar também que 37% dos ovócitos terão alelos recessivos, azinho, eminho. Fechou? E aí a gente pode falar o que também? Ó, o cromossomo X da criança, portanto os alelos azinho, emão, vem da mãe, tá bom, e o Y veio do pai. Ok. Fechou. E aí a gente pode concluir o seguinte, todo esse processo que está no gabarito, você, estudante, não vai escrever, você só vai pensar tudo isso daí, tá bom? Por isso que está tudo aqui bonitinho para a gente raciocinar passo a passo, tá bom? Vamos lá. Concluindo, se pode considerar a teoria de Morgan, sugerindo que a distância entre os genes é igual à taxa de permutação entre eles, onde se a distância é 26 UR, a frequência é 26%, os gametas recombinantes somam 26% e os parentais 74%. Beleza? Tranquilo, uma questão longa que dá para você responder de uma maneira curta, tá bom? Mas o gabarito ele coloca tudo isso aqui bonitinho para a gente analisar passo a passo, não ter dúvidas, tá bom? Mas mesmo assim, se ficar dúvidas, me mande lá pelo Insta, fechou? Tranquilo? Então bora pro 8. 8 da Unifesp 2017. Vamos lá, ó. Em tomateiros, o alelo azão condiciona frutos vermelhos e o alelo azinho condiciona frutos amarelos. Bzão condiciona frutos amarelos e o Bzinho flores brancas, tá bom? Considere que uma planta adulta, os alelos azão e Bzão têm o mesmo cromossomo, distantes 15 unidades de recombinação, da mesma forma que os alelos azinho e Bzinho, conforme mostra a figura. Tá bom. Letra A. Quais os gametas recombinantes produzidos por esta planta? Azão, Bzinho e azinho, Bzão. Simples, crossing over, tá bom? Sempre lembre-se disso. Sempre lembre-se disso, ou seja, este juntou com este e este juntou com este. Beleza? Ok. Letra B. Qual a porcentagem esperada de gametas recombinantes produzidos por essa planta? 15%. Ok. E deste cruzamento dessa planta com uma planta duplo homozigótica recessiva foram gerados 1000 sementes. Quantas sementes originarão plantas com frutos vermelhos, azão, alguma coisa, e aqui Bzinho, o alelo Bzinho com flores brancas, isso. Bzinho, tá certo, aqui é Bzinho e aqui tem que ser azinho, porque ele quer vermelhos, isso. Fechou, porque é uma planta com um duplo homozigótico recessivo, é isso. Tá certo. E aí nós temos esta cara aqui. Beleza, tranquilo, nós temos azão
e Bzinho numa peça, Azinho e Bzinho em outra. Isso daqui é o que? É recombinante, portanto é a metade de 15, 7,5% de 1000, portanto 75 sementes terão frutos vermelhos e flores brancas. Olha que beleza. Fácil, médio, difícil. Espero que fácil. Qualquer coisa me mande mensagem. Fechou? Bora pro 9, penúltimo da nossa aula. Ó. Federal de Juiz de Fora 2016. Em uma espécie vegetal com flores coloridas e grandes frutos carnosos comestíveis descoberta recentemente por um botânico, a distância entre dois locos gênicos A e B é de 3 unidades. Pergunta-se: letra A, quais as porcentagens em que se segregam os gametas de um genótipo Azão-Bzão e Azinho-Bzinho? O que significa isso? Que Azão-Bzão está numa peça e Azinho-Bzinho em outra, tá bom? Isso é importante. Beleza, se eu tenho 3 unidades, é 6,5 para cada recombinante e 43,5 para cada parental. Já escrevi aqui bonitinho, numa boa. Fechou? Tranquilo? Espero que sim. Letra B, quais são os gametas recombinantes Azão-Bzinho e Azinho-Bzão? Fechou? Numa boa. Letra C, se o indivíduo citado, já citei ali no item A, for cruzado com um duplo recessivo, como serão os genótipos dos descendentes e em que proporção aparecerão? Bom, tenho que cruzar, certo que eu tenho este cara aqui, ó, este cara aqui com um, vou cruzar com este cara aqui, ó. Opa, aqui seria, bom, enfim, vai dar quase a mesma coisa, tá bom? E aí eu vou ter que chegar nesta proporção aqui, prestando atenção, né, na questão do crossing over e tudo mais, lembrando que esta barra simboliza que Azão e Bzão estão numa peça e Azinho e Bzinho em outra. Fechou? Numa boa? Espero que sim. Questão 9, ó. Tranquilinha, fechou? Tranquilo? Bora pro 10 e a nossa derradeira desta aula, que é da Unicamp 2022, questão super quentinha, saiu do forno, mas também super importante. Então vamos lá, ó. Tá falando da teoria do crossing over, tal, já vou partir para a letra A. Diversos estudos sobre a genética do milho, conduzidos por este cara aí, buscaram identificar evidências celulares do crossing over na metáfase 1. Entretanto, quando Bárbara investigou o crossing over em Paquítano, uma das subfases da prófase 1, a pesquisadora obteve sucesso junto ao microscópio e explica uma razão do sucesso, certo? E uma importância também do crossing over. Uma razão do sucesso é porque os cromossomos estavam pareados, consequentemente trocando partes homólogas, tá bom? E o crossing over é importante porque gera variabilidade genética, tá bom? Amplia a variabilidade genética da espécie. Fechou? Numa boa? Espero que sim. Letra B de bola, super importante também. A tabela a seguir representa a proporção fenotípica de indivíduos, geração F1, após o cruzamento, e em um experimento realizado em milho. Sendo os genes responsáveis pelos fenótipos F, F1, Gzão e Hzão ligados nesta sequência, o que é impossível inferir sobre a distância entre os genes. Basicamente, se eu tenho estes daqui, que são os menores, vamos continuar o seguinte, né? Pera aí, vamos voltar. A distância relativa entre os genes situados no mesmo cromossomo é diretamente proporcional à taxa de permutação. Já sabemos isso, beleza. Portanto, o que eu consigo pensar analisando a tabela? Que F1 está mais distante de Gzão e Hzão, pois sua frequência de permuta com esses é 7,5%. Beleza? Beleza, consigo ver isso aqui na tabela mesmo. Tá bom? Na tabela mesmo. As frequências obtidas nos cruzamentos diferem das esperadas de acordo com a segunda lei de Mendel. Isso aqui eu não continuei. Vamos voltar para a pergunta. Considere que F, Gzinho e Hzinho representam estados fenotípicos alternativos para os caracteres controlados por genes responsáveis por F1, Gzão e Hzão. Ok. A partir das informações fornecidas e de seus conhecimentos sobre a genética e biologia celular, explique por qual motivo as frequências observadas diferem do que seria esperado, considerando-se a segunda lei de Mendel, porque os genes estão ligados, portanto não se segregam de maneira independente. Fechou? Numa boa, meu povo? Espero que sim. Espero que tenha dado para entender tudo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E aqui, é 7,5% que a gente consegue tirar daqui, destes dois aqui, tá bom? Desses dois aqui de baixo. Fechou, meu povo? Numa boa? Espero que sim. Olha, agradeço demais a sua atenção, sua paciência, sua colaboração. Muito obrigado por você assistir o vídeo também. Nos vemos então na próxima videoaula com mais assuntos para trabalharmos. Fechou? Então é isso, meu povo. Um grande abraço, fiquem bem, muito obrigado e até mais.